Muito boa tarde, hoje é terça-feira, 16 de junho e nesta edição, 2 menores são apreendidos em São José dos Campos suspeitos de roubos e de um estupro. Uma mulher também foi presa durante a ação. E ainda vamos alertar sobre lixo nas praias. Boletim do Instituto Argonauta aponta problemas mais críticos em 5 pontos de Caraguatatuba. E também tem atualização dos casos da Covid na região. Seja bem-vindo, a primeira edição do Band Cidade começa agora. E a gente começa o jornal falando de criminalidade. 2 menores foram apreendidos em São José dos Campos, suspeitos de roubos e de estupro. Uma mulher que teria participado do crime, de acordo com a Polícia Militar, também foi presa. Quem traz detalhes dessa triste história é a nossa repórter Caroline Rossazzi. O crime aconteceu no início da madrugada desta terça-feira e foi praticado por 2 adolescentes de 13 e 14 anos. A dupla entrou nesta farmácia aqui no Jardim São Dimas, em São José dos Campos, por volta da meia-noite, dizendo que queria comprar medicamentos. De acordo com a polícia, ao chegar no caixa, os 2 anunciaram um assalto e levaram 2 funcionárias, uma de 26 e outra de 33 anos, para uma sala separada, onde o adolescente de 14 anos teria estuprado as mulheres. A dupla então fugiu, mas foi encontrada na Vila Tesouro. Os 2 apreendidos estão à disposição da Justiça. Imagens das câmeras de segurança da farmácia ajudaram a PM a identificar e localizar os menores. Nessas imagens eles conseguiram verificar as características dos 2 indivíduos, as vestes, a altura, todas as características, e diante dessas características foi divulgado na rede rádio nossa, onde todas as equipes tiveram posse das informações e no patrulhamento conseguir localizar os 2 indivíduos. A PM encontrou em uma residência da Vila Tesouro produtos, medicamentos e R$ 627. Antes, a dupla teria assaltado uma outra farmácia da mesma rede em Caçapava. Eles foram levados por uma mulher de 32 anos que é motorista de aplicativo. No depoimento, os adolescentes falaram para a polícia que pagaram essa motorista, essa mulher, para que ela os ajudasse a cometer os crimes. Ela acabou presa em flagrante. Caroline Rossazzi, de São José dos Campos, para o Band Cidade. Bom, a respeito dessa ocorrência na madrugada, a rede de farmácias, por meio de nota, nos informou que passou as imagens das câmeras de segurança à Polícia Civil, que segue investigando o caso e que lamenta profundamente o ocorrido e que está prestando todo o apoio necessário aos colaboradores. A Prefeitura de Taubaté diz que vai apurar a conduta de guardas civis municipais durante uma abordagem a um morador em situação de rua. Testemunhas filmaram o momento em que o homem é imobilizado pelos guardas. Essas imagens, divulgadas nas redes sociais, já alcançaram mais de 50 mil visualizações. As testemunhas dizem que a abordagem foi abusiva. Quem passa pela rodoviária nova diz que esse homem que está imobilizado costuma ficar nas proximidades, acompanhado de um cachorro e que pede ajuda para se alimentar e também coletar materiais de reciclagem. Segundo a Prefeitura, na noite do sábado, a GCM recebeu uma denúncia de uma moradora que se sentiu coagida pelo homem quando ele pedia dinheiro. Os guardas abordaram o homem, mas ele fugiu depois de tudo isso aí, de acordo com a Prefeitura, e ele ainda teria tentado agredir os guardas. Foi aí que os GCMs teriam iniciado essa imobilização que a gente viu seria a tentativa de detê-lo. Mesmo assim, ele não foi detido. Ainda segundo a Prefeitura, os guardas também teriam sido mordidos pelo cachorro do homem. Nós vamos acompanhar os desdobramentos desta apuração. Agora a gente muda de assunto, pois mesmo com as praias fechadas por causa da quarentena, um boletim do Instituto Argonauta no litoral norte aponta a presença significativa de lixo nas praias de Caraguatatuba no mês de maio. Para entender um pouco mais o que houve, eu converso ao vivo com Hugo Galo, que é presidente do Instituto Argonauta, está conosco via Skype. Hugo, boa tarde, obrigado pela atenção com o Band Cidade. Em 5 praias de Caraguatatuba, esse lixo encontrado foi considerado um nível inaceitável. O que foi encontrado? O que leva a isso? O que pode ter ocasionado isso? Boa tarde. Boa tarde, Nicoline. É um prazer estar aqui com vocês. O lixo
basicamente oriundo da atividade humana e 95% dele plástico, né? Em especial o plástico que a gente chama de uso único, né? O descartável, né? Que inclusive a Europa, a partir de mais 2 anos, deve banir em diversos países o uso de embalagens descartáveis de plástico, uma vez que invariavelmente elas acabam caindo em corpos d'água e levando a um aumento da poluição marinha por lixo, né? E Caraguá, apesar de terem todas as praias, na maioria dos casos da região, melhorado, o que acontece em Caraguá, diferente dos outros municípios do litoral norte, é que Caraguatatuba ela tem um núcleo urbano mais concentrado, ela tem uma quantidade menor de praias que os outros municípios, e tem um núcleo urbano bastante concentrado e que é cortado por rios. E esses rios são usados pela população fixa como um local de despejo. Então, esse lixo acaba indo parar na praia, tornando, mesmo numa época de baixíssima frequência de turistas, as praias da cidade ainda com bastante presença de lixo. Ou seja, isso desmistifica a questão de que turistas é quem trazem muito lixo para o litoral norte, não, que não deixem de trazer, mas não são só eles o problema, também os moradores e mais do que isso. Seria preciso um trabalho de ampliação de educação ambiental? Esse seria o caminho para tentar melhorar esses índices, mesmo numa época que o pessoal não está frequentando a praia? Nicolino, eu acho que em todos os aspectos da nossa sociedade a educação ainda é muito necessária, né? E quando a gente observa a questão do lixo, a gente percebe que esse é o principal ponto a ser abordado, a questão da educação, é a pessoa entender que aquele lixo que ela está dispensando ali de forma inapropriada, ele está se voltando contra a natureza e, consequentemente, contra ela própria. Uma cidade como Caraguá, por exemplo, que vive do turismo, também, assim como as outras do litoral norte, é muito importante que a população local entenda a importância da conscientização, né, para não perder esse atributo natural e, consequentemente, perder a riqueza que o turismo pode trazer. Então, o turista também é responsável pela poluição do lixo no mar. A gente sabe que nos meses de verão o quadro piora, mas a gente está percebendo que a gente também tem que trabalhar a população local, em especial a que vive, a ribeirinha, né, que vive à beira dos rios. Este Hugo Galo, que é do Instituto Argonaut, gentilmente trouxe as explicações desse boletim lançado por eles referente ao último mês. Obrigado pelas informações, Hugo. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. E o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto, anunciou a fase 3 do plano de reabertura gradual da economia. A informação foi divulgada durante a noite de ontem em uma live por uma rede social do prefeito e vale a partir de hoje, com a abertura parcial de restaurantes, lojas de departamento e também de hotéis. No caso dos restaurantes, o atendimento acontece de 11 da manhã às 3 da tarde e aos dias de semana, com um limite de 30% das mesas e distanciamento de 2 metros. A ocupação dessas mesas será de 4 pessoas. Os hotéis e pousadas devem abrir com 50% de ocupação liberada. Já as lojas de departamento também atenderão com, no máximo, 30% da capacidade. Vamos ver se isso se cumpre ou se vai acontecer como em Ubatuba, que a gente mostrou ontem na segunda edição do Band Cidade, quando liberaram para 30%, estava cheio de restaurante lotado. No próximo bloco, vamos mostrar a importância da tecnologia a favor da saúde. Uma plataforma desenvolvida por empresa dentro do Parque Tecnológico de São José dos Campos gerencia pacientes suspeitos e confirmados com coronavírus no Hospital Municipal da cidade. Agora imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Este é o trecho de São José dos Campos, pista expressa e marginal, com tráfego tranquilo. 21 graus nesse início de tarde, friozinho essa terça-feira, hein? O Band Cidade volta já, faltam poucos segundos para 1 da tarde.